Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é fruto de uma polêmica que surgiu no último vídeo, na live que fiz com o meu irmão Davi Caldas. Até aconselho os irmãos a irem ao canal Intelectos Podcast de Davi Caldas e se inscrevam, um canal maravilhoso, um trabalho maravilhoso que esse irmão tem feito na internet. E uma polêmica devido a um tema que surgiu em meio à live, e eu estou fazendo esse vídeo para demonstrar a minha posição. Eu não quero dizer que eu estou com a razão, que eu estou certo. Essa posição na qual eu defendo é uma posição que não é definitiva, posso mudar de opinião mediante estudo e conhecimento e aprofundamento da palavra do Senhor, não bato o martelo quanto a esse tema, mas por enquanto esse é o meu posicionamento. Eu queria demonstrar para os irmãos, como eu disse, não sou dono da verdade, isso é apenas o meu modo de entender esses textos sem ferir nenhum dos princípios cristãos que a Bíblia nos apresenta. E a questão é a seguinte: as crianças serão salvas? Todas as crianças, os bebês que morreram, talvez até antes de nascerem no ventre de suas mães, irão para o céu? O primeiro princípio é o princípio que é defendido tanto por arminianos quanto por calvinistas, que é o princípio da depravação total. Os dois textos que lemos anteriormente nos demonstram que o homem, todos os desígnios do coração do homem, do íntimo do homem, são maus. O homem está totalmente depravado. Não há nada de bom no homem. O homem pós-queda, depois que Adão pecou e caiu, todos os descendentes de Adão vieram com a natureza maculada pelo pecado. Vieram com a natureza caída, que é chamada em teologia de natureza pós-lapsariana, ou seja, a natureza de Adão pós-queda. Isso é interessante, irmãos, porque é um exemplo simples, mas uma fábrica que fabrica peças de carro. Se o molde estiver com defeito, todas as peças que vierem deste molde estarão com defeito, terão o mesmo defeito. Então nós viemos de Adão caído, então temos o mesmo defeito de Adão. Então temos uma natureza caída. Ainda que não temos o pecado em ato, a atitude de ir cometer o pecado, temos a natureza pecaminosa, que é uma natureza propensa ao pecado, uma natureza que ela é inclinada para o mal, inclinada para fazer aquilo que desagrada a Deus. E o conceito de total depravação, ele nos mostra que todas as nossas faculdades mentais, todos os aspectos de nossa vida foram afetados pelo pecado. Tanto arminiano quanto calvinistas defendem essa premissa, que o homem é totalmente depravado, não há nada de bom no homem. Nada do homem é bom. Por isso, esse é um princípio fundamental que devemos ter em mente quando falamos de salvação, quando falamos de crianças, de se as crianças serão salvas ou não. Esse é um princípio fundamental que devemos ter em mente, para não ferirmos essa premissa das Escrituras. Eu irei ler mais alguns textos para os irmãos entenderem melhor sobre esse assunto da total depravação. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Esses dois textos que lemos, eles nos mostram que não há um que faça o bem, quem busque o bem, em Salmos, e esse texto de Isaías nos diz que todos nós pecamos e as nossas justiças são como trapos de imundícia. Na época que Isaías escreveu isso, o trapo de imundícia era um pano que as mulheres usavam como absorvente, tendo em mente que uma pessoa menstruada e o sangue era considerado impuro quando a pessoa o tocasse. Então, as nossas obras é considerado como imundas, ou seja, as obras de justiça, aquilo que a gente considera que é justo, para Deus são como trapos de imundícia. A nossa maior justiça é mínima diante de Deus, ou seja, não há nada de justo no homem, não há nada de bom no homem. E é interessante de analisarmos esses textos, há vários textos que nos apontam para essa direção. Ainda que a pessoa não tenha cometido o ato de pecar, a pessoa já tem a natureza pecaminosa, porque o pecado, sem falarmos das três principais palavras que ocorrem no Antigo Testamento se referindo a pecado, que no caso é o pecado como rebelião, que é o pecado como Espírito Santo, aquele pecado que você sabe que deve fazer uma coisa, mas você quer, é o pecado que eles chamam de mão erguida. Você sabe que deve fazer uma coisa e quer fazer a outra, sendo rebelde à palavra de Deus, daquela orientação que Deus te dá, e assumindo para si a responsável. Não, vou fazer isso porque eu quero e assim pronto. Esse é o pecado que é caracterizado como pecado do Espírito Santo. Tem o pecado de errar o alvo, que é aquele pecado que você está tentando fazer o certo, mas não consegue. Você está tentando fazer aquilo que agrada a Deus, no caso, um exemplo que eu gosto muito, você está tentando parar de fumar.
Você está tentando parar de fumar e aí você está lutando, lutando, não aguenta, vai fumar, mas está tentando parar de fumar. Há vários pecados, essa é só uma ilustração, né? Que esse pecado é o pecado tipo de errar o alvo. E tem aquele pecado que é o pecado de ignorância, aquele pecado que a pessoa peca sem saber que está pecando. Esse pecado é muito comum, a pessoa às vezes adora um ídolo, uma imagem, mas não sabe que aquilo é pecado, está adorando, mas é pecado. Então as três principais palavras para pecado na Bíblia hebraica nos mostram essas características do pecado. Isso é interessante, sem falar nisso, temos o pecado como ato, atitude, o pecado como pensamento e o pecado como natureza. Então, temos uma natureza pecaminosa, o que foi chamado em teologia de pecado original. Pecado original no sentido de todos nós temos uma natureza pecaminosa que veio desde a origem, desde Adão, ou seja, o pecado original é a nossa natureza caída, a nossa carne como natureza pecaminosa. Ainda que não pequemos em ato, somos potenciais pecadores, né? E isso é complicado porque todo o nosso desígnio é voltado para o mal, nossas tendências são todas para o mal. Tudo que vem na cabeça, na mente, Agostinho de Hipona fala muito sobre isso, que desde criança ele tinha frutas em casa e queria roubar a fruta do vizinho, ou seja, até criancinha tem essa inclinação para fazer o mal. Isso é por causa da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída. Então temos essas distinções de pecados e iremos ler mais alguns textos para os irmãos entenderem. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui Paulo está citando o salmo que lemos anteriormente, e é interessante que aqui Paulo fala, que a didática de Paulo é muito complexo. No capítulo 1 de Romanos ele fala que os gentios pecaram. No capítulo 2 ele fala que os judeus pecaram. No capítulo 3 ele fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele termina aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, Paulo nos mostra que todos, gentios, judeus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é interessante porque o fato aqui quando lemos esses textos, aqui vocês podem pensar, não, mas aqui está falando de pessoas com raciocínio, com intelecto para diferir o que é certo, o que é errado, que estão... Aqui o texto se refere a esse tipo de pessoa, não a crianças, a uma pessoa inocente no sentido de não ter consciência daquilo que faz. Mas quando lemos aqui no Salmo 51, temos algo interessante sobre esse assunto. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse texto é interessante que Davi, falando sobre si, ele diz que em pecado ele nasceu e em pecado sua mãe lhe concebeu. Isso é tão interessante que aqui ele já mostra que o pecado está habitando no homem, na carne, na natureza, desde a concepção, desde o nascimento, tanto do pai quanto do filho. Todos têm essa natureza, não é questão aqui de pecado hereditário, todos têm essa natureza caída. E quando olhamos um outro texto que às vezes quando falamos de pecado, que é um texto que é ignorado, é o texto de Romanos 5:12, que é interessantíssimo sobre esse assunto que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que interessante esse texto. Davi nos mostra que desde criança já temos uma natureza caída, pecaminosa, e aqui nesse texto a gente vê que o pecado entrou no mundo por um só homem, através de Adão, seus descendentes se tornaram descendentes com natureza pecaminosa, pois não tinham natureza melhor para deixar de herança para os seus filhos. Ou seja, ou ele tinha a opção de não ter filhos, ou ter filhos com essa natureza, essa tendência ao pecado. E o texto nos diz uma coisa muito interessante, que o texto diz aqui, que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a morte passa por todos os homens, porque todos pecam. O fato, esse texto é tão interessante, o fato de uma criança morrer já nos mostra que ela tem uma natureza pecaminosa, ela tem pecado. Porque se assim não fosse, ela nem morreria. Porque a morte só passa a todos os homens porque todos pecam. A morte é uma consequência do pecado. Ou seja, se a criança já morreu, ela nasce, morreu no ventre, morreu no parto, ou pequenininha ali, bebezinho, é um sinal que ela já tem pecados. Ou seja, essa criança já tem a natureza pecaminosa. Então isso já é um fato que nos mostra que ela tem pecado, porque senão ela não morreria. O fato de morrer já é uma demonstração que ela tem pecado como natureza. Pecado não como em ato, mas como natureza pecaminosa. E se ela morre, é sinal que ela tem pecado. E se ela não tem pecado, aí entra um texto que é muito interessante, porque Agostinho também argumentou sobre isso, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Se uma criança não tem pecado, então Jesus não morreu por ela. Porque Jesus veio para morrer pelos pecadores. Se uma criança morrer, mas ele não tem pecado, então Jesus não morreu por ela. E isso não podemos ignorar. Leiamos o texto de 1 Timóteo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse texto é tão interessante que ele nos mostra que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se uma criança, se dissermos, se uma criança não tem pecado, então Cristo não veio ao mundo para salvá-la. Já estamos colocando coisas complicadas de se resolver. Entendeu? É complexo esse assunto não é fácil de se resolver, mas eu estou mostrando aqui por que eu creio dessa forma, que eu irei demonstrar ao final do vídeo. Até aqui, não sei se os irmãos entenderam, poderia citar vários textos, acho que ficou até um pouco maçante e grande,
Temos que entender isso, isso é unânime em teologia, teólogo nenhum discorda disso, que todo mundo pecou, é o chamado em teologia de total depravação. Todos nós estamos totalmente depravados, todos nós estamos contaminados pelo pecado, não tem um justo sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e Cristo veio para salvar os pecadores. Isso é fato. Então, falar porque a criança não cometeu o pecado em forma de ato, não tem pecado, tem pecado em forma de natureza caída. E isso nos mostra que ela morrer é um sinal que ela tem pecado, que a morte passou a todos os homens, e que Cristo veio para salvar os pecadores. Ela, consequentemente, foi uma pessoa por quem Cristo morreu. Então já temos a primeira premissa, que é a total depravação. A segunda premissa, que é a mais simples de tratarmos, é que só há salvação em Cristo Jesus. Não há uma outra forma, uma segunda via, um outro tipo de salvação que não seja por intermédio de Cristo Jesus. Só há salvação por meio de Cristo Jesus. Quando entendemos a dinâmica do tempo bíblico, antes de Cristo e depois de Cristo, vemos que tudo aquilo que ocorria no santuário apontava para Cristo, ou seja, os hebreus eram salvos mediante a fé no Messias que viria. Ou seja, eles eram salvos pela graça mediante a fé no Messias que viria, representado através do Cordeiro. Eles levavam aquele Cordeiro para ser sacrificado, tendo a esperança que seus pecados seriam pagos através de um substituto. Ou seja, eles eram salvos pela graça mediante a fé no Messias que viria, e nós somos salvos mediante a fé no Messias que já veio. Então essa tensão escatológica, digamos assim, ela se resolve e tudo aponta para Cristo como o Salvador da humanidade. Não há um segundo caminho, uma segunda forma de salvação que não seja Cristo. A única forma de salvação, de adquirirmos a vida eterna, de salvação, é por meio de Jesus. Quando lemos Atos, temos o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só tem um nome na qual importa que sejamos salvos, não há outro debaixo dos céus, que é Jesus Cristo, e ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então só há salvação em Cristo Jesus. Não há um outro método, meio, um segundo caminho de salvação que não seja Cristo Jesus. E o interessante de entendermos que às vezes as pessoas, não, mas um inocente, a criança inocente, ela não pecou em ato, ela não pode ser condenada, pois ela nem pecou, ela não pode receber um castigo, porque ela não cometeu o pecado em forma de ato, atitude de transgredir a lei de Deus, ela não cometeu esse pecado, mas ela tem a natureza pecaminosa. E aí as pessoas confundem isso e colocam como ignorância. Não, o fato de ser inocente, entre aspas, ignorante, no sentido de não conhecer, não os torna pecadores. E ainda citam o texto de Atos 17:30. Só que é interessante de entendermos isso, que não há uma segunda via de salvação que é por meio da ignorância. Por que eu digo isso? Se a ignorância salvasse, era melhor que nem pregássemos, que nem levássemos o evangelho a todos, porque o fato da pessoa não conhecer a Cristo, não conhecer as verdades bíblicas, já seria o suficiente para ela se salvar. O fato de pregar para ela e ela rejeitar seria uma chance, uma oportunidade que estaríamos dando a ela de ser condenada. Não sei se os irmãos estão entendendo. Que a ignorância não pode ser um segundo caminho de salvação, a segunda forma de salvação. Eu dei esse exemplo na live e farei de novo. Se pregarmos para uma tribo de índios, lá tem 10 índios, a gente prega para eles, 5 convertem e 5 não aceitam o evangelho. Então 5 serão salvos e 5 condenados. Aí a pessoa pode pensar, poxa, então vamos deixá-los na ignorância, que aí os 10 serão salvos. É melhor não pregar, deixá-los na ignorância, que os 10 serão salvos. Porque não podemos entender que a ignorância é um meio de salvação. Não, a Bíblia não ensina isso, que a ignorância é um meio de salvação. A Bíblia nos mostra que só há salvação em Cristo Jesus. Não tem nenhum meio de salvação que não seja Cristo Jesus. Aí as pessoas, mas as pessoas que não conheceram, não, tem muçulmanos hoje sonhando com Cristo e se convertendo através do sonho. Se dissermos, mas a igreja não alcança todo mundo, estamos diminuindo o poder e a ação do Espírito Santo aqui na Terra. O Espírito Santo atua independente da igreja. A igreja é só um instrumento que Deus usa, mas Deus não precisa da igreja para alcançar todas as pessoas. Esse é um ponto a ser discutido. Outro ponto, que eu já dei esse exemplo, um índio que estava morrendo, índio no sentido de localidade, que morava na Índia, que estaria morrendo na Índia no ano 31 ali, Jesus morrendo na cruz do Calvário, e esse índio morrendo lá na Índia, na cidade dele, na tribo dele, na mesma hora, data ou um pouquinho antes de Cristo morrer. Ou seja, não deu tempo de Cristo morrer, o evangelho se espalhar e esse índio ouvir o evangelho. Ou seja, então ele está condenado? Não, Deus tem meios para julgá-lo. Deus consegue julgar aquele índio, Deus tem os meios para julgá-los, ele e toda a tribo, toda a cidade, que não conhecemos e que às vezes a Escritura não é clara sobre isso. O que devemos ter em mente é que a ignorância não salva, não é um segundo caminho, a salvação só por meio de Cristo. Eu tenho no meu coração a hipótese que Deus sonda o coração de todos os homens. No caso desse índio, Deus consegue ver a dedicação, a devoção que ele dava àquilo que foi apresentado como sendo o seu Deus. Um exemplo, um índio que adora um totem, uma imagem lá. Deus consegue ver sinceridade no coração dele, fala assim, poxa, ele adora tanto aquela imagem, aquele ídolo, aquele totem, com tanta sinceridade que se ele conhecesse o evangelho, ele aceitaria a Cristo e seria salvo. Deus consegue, pela sua presciência, entender que aquele índio que não conheceu a Cristo, mas adorava com uma forma tão sincera que se conhecesse o evangelho, seria o maior cristão de todos os tempos. Deus tem capacidade para isso. Então eu acredito que Deus consegue sondar o coração dele, ver a sinceridade dele mediante a luz que ele conheceu e julgá-lo mediante a sinceridade.
que Deus consegue fazer isso. E outra que, desde a história da humanidade para cá, temos indícios e vestígios que o Deus de Israel é pregado por todos os quatro cantos do mundo, o Deus e um verdadeiro, né? Isso aí são hipóteses que a gente levanta só para tentar entender uma coisa mais complexa, mas Deus tem meios para isso. E o foco aqui não é esse tipo de pessoa, e sim os bebês, as crianças. Mas como que fica as crianças que não conheceram o Evangelho? Aí que entra essa segunda premissa que foi o que eu disse, e devemos ter em mente que a ignorância não é um ponto de salvação. E aí o texto que o pessoal usa, mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quando a gente olha lá no texto de Atos, no capítulo 17, a gente vê o seguinte, né, que Paulo vai pregar, lá, se não me engano, Éfeso, ele vê que tinha muita idolatria. Lá no verso 16 diz que ele ficou perplexo face à idolatria, no verso 16. Viu várias estátuas e templos de vários deuses. E aí no verso 23 do capítulo 17, ele vê um altar ao Deus desconhecido, que ele usa esse altar para falar que ele pregava a Cristo e a ressurreição, que é dito no verso 18. Quando a gente olha no verso 29 ao 31, temos algo interessante. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, olha que interessante esse texto. Aqui o texto nos diz que Paulo falando aqui que não é por meio de prata, de ouro, que dá para entender que ele está falando sobre as imagens da idolatria, as imagens de Deus, dos deuses, que não é por meio disso que se cultuava a Deus, e que Deus não levaria o tempo de ignorância, de não conhecimento dele, em conta. Só que notifica a todos os homens que todos se arrependam para ser salvo, que Deus levantou um varão que julgaria todo mundo, ou seja, o tempo da ignorância não é levado em conta, mas a pessoa deve conhecer, se arrepender para ser salvo. Nesse sentido de abandonar a idolatria e conhecer a verdade. Após você conhecer a verdade, abandonar a idolatria, o tempo de ignorância não é levado em consideração. Esse é o sentido aqui do texto. Então esse texto já fica claro quando entendemos o contexto. E quando vemos o que a Bíblia nos mostra a respeito de salvação, vemos o seguinte. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, a salvação ela vem por meio da graça mediante a fé. Isso não vem de obras para ninguém se gloriar. Isso é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. E a pessoa deve conhecer o Evangelho para se arrepender e ser salva. Por quê? O texto de Marcos é um texto polêmico, é um texto que tem controvérsia sobre ele, o final longo de Marcos, mas olha que interessante o final de Marcos, o que diz. Que ele contextualiza tudo o que diz na Bíblia. Ele diz o seguinte: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, a salvação a gente tem que conhecer Jesus, crer, aceitá-lo para sermos salvos. Isso no contexto da graça, mediante a ação de Deus, a graça de Cristo agindo em nossos corações, nos dando a oportunidade de crer em Cristo Jesus. A salvação é um presente de Deus a nós. E aqueles que recusarem a graça serão condenados. Por isso que eu disse que a ignorância não é um segundo ponto, que senão é melhor não pregar a igreja, não criar não atuar no mundo. Esse é o segundo ponto, a segunda premissa. Só há salvação em Cristo Jesus, só em Cristo. Não há outro nome, outro meio, outro caminho de salvação que não seja por Cristo Jesus. Cristo morreu para salvar o mundo inteiro, a humanidade, todo mundo. Não tem um outro meio de salvação que não seja Cristo. Ou seja, estamos totalmente depravados e carecemos de Cristo. Só por meio dele, de Cristo, que teremos a salvação e a vida eterna. Então já temos essas duas premissas. E agora entra a terceira e última premissa, que é a premissa do conhecimento de Deus, a presciência de Deus, que ao meu ver é uma premissa mais importante para entendermos esse assunto de acordo com a minha compreensão. A presciência de Deus nos mostra nas entrelinhas como poderá ser a forma que Deus julgará essas pessoas que não tiveram tempo para conhecer o Evangelho, como as crianças, ou moraram em localidades que o Evangelho não as alcançaram a tempo. Então, essa terceira parte, que é sobre a presciência de Deus, que o que falaremos agora, que dará luz ao meu entendimento, vocês entenderão. O Deus de Israel falando que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Temos vários textos aqui que poderíamos ler, como Romanos 11:2, Daniel 2:28, mas iremos ler Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. Olha que interessante aqui. Primeiro, Deus fala que ele anuncia todas as coisas desde o princípio, tudo que há de acontecer, ou seja, a sua presciência. Ele anuncia tudo antes que as coisas aconteçam, ele as anuncia a seus profetas. Tudo que haveria de acontecer, Deus já anunciava com antecedência, ou seja, ele conhece, ele sabe o futuro, a sua presciência, ele sabe todas as coisas. E aqui nesse texto fala dos que adoraram a besta, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo, desde a fundação do mundo, já sabia quais seriam salvos e quais não seriam. Não precisava nem da pessoa ter nascido. Antes da pessoa nascer, Deus já sabia se ela seria salva ou não, pelo seu conhecimento, pela sua presciência. E o outro texto que reforça isso é 1 Pedro, que diz o seguinte:
sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha que texto impressionante. Nós fomos resgatados mediante o sangue de Cristo Jesus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. E esse texto é importante, que aqui, o sangue que Cristo derramaria na cruz do Calvário para salvar a humanidade, já fora conhecido antes da fundação, antes de Deus criar qualquer coisa. Deus já sabia que o mundo cairia em pecado e que Cristo Jesus iria e morreria para dar a solução desse problema. Que a solução para o pecado, para o mundo caído, seria a morte de Cristo Jesus. Deus viu que se ele criasse a humanidade cairia em pecado, mas Cristo morreria para pagar pelos pecados da humanidade e, naquele contexto de graça, muitos o aceitariam e seriam salvos. Ou seja, Deus já conhecia toda a história. Por isso Deus deixa... mas os anjos não conhecem a história, ninguém conhece a história, somente Deus. E nesse contexto, Deus, sabendo todas as coisas, ele já providenciou a salvação do ser humano muito antes de criar o mundo. Muito antes que existisse um grão de terra desse planeta nosso, Deus já sabia que Cristo deveria vir e morrer por nós, pois era a única forma de nos salvar. E ele nos dará a salvação e a vida eterna. Ou seja, o sangue de Cristo foi conhecido antes do mundo ser fundado. Então vemos a presciência de Deus, como que Deus é maravilhoso. Isso é interessante, que Deus sabe de todas as coisas, de tudo Deus sabe. E todos os que o aceitariam e os que o negariam, e mesmo antes dessa pessoa nascer ou existir, Deus já sabia disso. Deus já tinha o conhecimento disso, né? Desde o primeiro homem, Adão, ao último homem, Deus sabe quem o aceitaria, quem o negaria em um contexto da graça, agindo em um mundo de pecado. O Deus já sabia disso, né? Desde o começo. E o interessante disso é que os calvinistas dizem que o bebê, a criança, se ela for uma eleita, uma criança que foi predestinada a ser salva, ela será salva. Se ela não foi predestinada a ser salva, não for um eleito, ela será condenada. A explicação do calvinista é muito simples para isso. Né? Se for um eleito, está salvo. Se bebê, se não, está condenado. A explicação arminiana que eu darei, não sei se ela condiz com a explicação de todos os arminianos, a explicação que eu darei é o seguinte: Deus, ele consegue enxergar o futuro, a sua presciência, ele consegue enxergar o dia de hoje, antes de criar o mundo, sabendo que a graça dele agindo em meu coração, o acesso que eu teria à palavra dele, ao conhecimento de Cristo, mediante a graça, me voltando para ele, libertando o meu livre-arbítrio caído, né, o livre-arbítrio libertado, com um termo técnico que é usado, ele saberia se eu o aceitaria ou não. Então, nesse contexto, mediante a sua presciência, antes que eu nascesse, ele já sabia se eu o aceitaria ou o negaria. Então, no contexto da graça atuando no coração de todos os seres humanos da Terra, ele saberia quais que, em um mundo de pecado, quais o aceitaria. Então, quando a gente vê Luiz de Molina, um jesuíta, que tem o calvinismo, o arminianismo, o molinismo é uma tentativa de conciliar um meio termo entre os dois pensamentos, o calvinismo e o arminianismo. E esse Luiz de Molina, ele criou o molinismo, foi conhecido como molinismo, e é mais filosófico do que propriamente bíblico, a ideia dele. Só que eu tenho algumas coisas que me encantam, como quando ele fala sobre o conhecimento médio de Deus. O conhecimento médio de Deus, segundo ele, falarei aqui de forma breve, porque o vídeo está longo, ele diz que Deus sabe todas as coisas, tudo, e ele sabe, além de saber todas as coisas, ele sabe quais as possibilidades que poderiam ocorrer dentro daqueles acontecimentos. Ou seja, um exemplo, se seu pai tivesse casado com outra mulher sem ser sua mãe, quais seriam os filhos, os nomes dos filhos e o que os filhos fariam? Deus, além de conhecer o que iria acontecer, ele sabe todas as possibilidades e probabilidades. Deus conhece tudo que acontece, irá acontecer e o que possivelmente poderia acontecer caso alguém mudasse de ideia no meio do caminho. Então Deus sabe todas as coisas e todas as possibilidades e probabilidades de tudo e de todas as coisas, infinitamente. E é tão interessante que quando olhamos a história de Abraão, se ele não tivesse tido um filho com Sara, uma mudança na história ali, se Sara continuasse infértil, não haveria o povo de Israel, a história de Israel, tudo que está escrito aqui na Bíblia, que tem a ver com o povo de Israel, não existiria nada. Então, ou seja, uma mudança em uma pessoa muda a história do mundo todo no decorrer de vários anos. Eu gosto desse exemplo, um exemplo meu avô, se ele tivesse algum problema, fosse estéril, alguma coisa, ou minha avó, meu avô, ele teve 9 filhos. Os 9 filhos, cada um teve mais ou menos 3 filhos. Então já são 9 descendentes do meu avô direto, mais 27 indireto, e cada filho aí tem 2 mais ou menos, mais 54. Então, ou seja, 9, 27, 54. Olha quantas pessoas com destinos, com possibilidades, com probabilidades diferentes. Deus sabe todas as coisas, desde meu avô, se tivesse ou não, se tivesse filhos com outra mulher, se cada um seguisse um outro caminho, ele sabe o que iria acontecer e o que poderia acontecer. É difícil para entendermos isso, mas Deus, nada é impossível para Deus. Deus é super, ultra inteligente, isso não é nada para Deus. E eu acredito que o conhecimento de Deus vai muito além do que eu estou falando aqui. O conhecimento de Deus é uma coisa interessante. Deus sabe todas as coisas, é tão interessante que olharmos que a ideia de Sara de querer antecipar as promessas de Deus foi dando a Abraão Agar, sua escrava. Abraão teve um filho com Agar, o Ismael. Os ismaelitas são os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos são os ismaelitas, que dão trabalho para Israel, até hoje foram inimigos de Israel. Ou seja, por uma pessoa, se não nascesse, se Sara não tivesse feito isso, Israel não teria nenhum problema como tem com a maioria dos muçulmanos terroristas. Olha que interessante. Uma mudança na história, o tanto que muda. Deus sabe a história e sabe o que pode acontecer se alguma mudança ocorrer. Sabe a história e o que pode acontecer. E uma história que eu gosto muito, falando do conhecimento de Deus, antes de falar, de demonstrar a minha possibilidade, há uma história, não sei se é verdadeira, quero pesquisar sobre essa história, mas não tenho tempo para isso,
que tinha um menino se afogando, esse menino estava se afogando, todo mundo olhando, ninguém tinha coragem de pular lá para salvar esse menino, ele se afogando, aí um padre veio correndo, pulou dentro da água e salvou essa criança. Salvou essa criança já estava quase morta, quando conseguiu salvar a criança. Anos depois, o que essa criança fez? Matou 6 milhões de judeus, fora homossexuais e cristãos e outras pessoas. Quem era essa criança? Isso mesmo, Adolf, você sabe, o resto não censurou meu vídeo. Essa criança mesmo era essa pessoa, ou seja, Deus sabe todas as coisas. Não precisava dele ter nascido para Deus saber o que ele faria. Deus conhece o coração da pessoa muito antes que a pessoa nasça. Deus conhece todas as atitudes, todos os desejos, todas as vontades e inclinações das pessoas. Deus não precisa esperar que a pessoa faça para saber que a pessoa iria fazer. Deus conhece o caráter de todas as pessoas. E aí entra como que eu acho que será com as crianças, os bebês, os recém-nascidos que morreram nos ventres de suas mães. Eu acredito que aquelas crianças que vieram à existência desde a fecundação ali até o nascimento e por algum motivo não conseguiram nascer ou ganhar forma, consciência, Deus as julgará como se elas tivessem vivido, nascido e a história tivesse prolongado além da vida delas, devido ao seu conhecimento de todas as coisas. E nesse contexto Deus consegue, digo, todas as que vieram à existência, né, a existência real de ser concebida e por algum motivo vieram a falecer. Deus consegue prever antecipadamente, com a sua presciência, se essa pessoa, num contexto de graça, iria aceitá-lo ou negá-lo. Deus consegue ver se aquela criança que morreu ali com dias de vida, se ela tivesse 50 anos de vida, vivesse mais, o que aconteceria com ela? Ela iria aceitar a Cristo ou iria negar a Cristo? Ela iria abraçar o Evangelho ou recusar o Evangelho? Então, mediante esse conhecimento de Deus, que é grande e tremendo, Deus consegue julgar essa criança com justiça. Porque pra gente, embora é difícil, né, você talvez não concorde comigo, esteja bravo, pô, mas que entendimento herético do Everton. Mas veja, não estou ferindo nenhuma premissa. Total depravação, que está no contexto, estou falando em um contexto de total depravação, que é bíblico. Estou falando em um contexto que só há salvação em Cristo Jesus. Estou falando em um contexto da presciência de Deus, que conhece todas as coisas. Ou seja, então, estou usando aqui sem ferir nenhuma das premissas bíblicas. Essa criança morreu por ser contaminada pelo pecado, ela precisa da graça de Deus e de Cristo para ser salva, e Cristo a julgará com justiça e retidão, porque mediante a sua presciência ela consegue ver se essa criança o aceitaria, se a vida dela continuasse, se ela tivesse chance de viver, ou a negaria. Porque no contexto da graça, no contexto da presciência, Deus consegue ver todas as coisas. Deus sonda o coração do homem, Deus sabe o seu e o meu caráter, Deus sabe o seu e o meu pensamento antes que pensemos. Deus sabe tudo e todas as coisas da história antes que as coisas aconteçam. Não é porque a coisa não aconteceu que Deus não sabe que essa coisa, se por algum motivo não fosse interrompida, não aconteceria. Deus conhece o seu caráter e o meu, conhece o caráter de todas e qualquer criança. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu acredito que o julgamento de Deus é uma coisa tremenda, Deus tem poder para tudo e todas as coisas e é soberano e poderoso. Ele conhece o caráter de todo mundo, até mesmo antes do mundo ser fundado. Então, nesse contexto, dentro dessas informações que eu dei, Cristo consegue entender que todos precisam e carecem da graça dele, todos estão caídos. E essas crianças que não tiveram a oportunidade de viver, Deus as julgará mediante sua presciência, o conhecimento, caso colocando na hipótese se elas tivessem vivido até os 50, 60 anos, se elas teriam aceitado ou não a graça dele para as conduzirem à salvação. Essa é a minha opinião, essa é a minha posição. Então, é uma coisa quando a gente vê uma criancinha, fica sabendo que uma criancinha faleceu, eu fico tranquilo, pois eu sei que Deus fará o melhor para aquela criança. Deus a julgará com extrema justiça. Nada nessa terra é tão justo quanto a justiça de Deus, nada. Temos nem consciência do quão justo é Deus. A morte de Cristo em nosso lugar nos mostra que a justiça de Deus, ela excede muito o nosso conhecimento e entendimento. Então eu não tenho nenhuma preocupação, eu sei que Cristo a salvará. E eu tenho certeza que no céu haverá muitas mães e muitas crianças salvas, e muitas crianças que as mães às vezes pensaram, você é uma criança minha, você é uma criança que quando eu imaginei que eu estava grávida, 2 meses de gravidez, e pensei, não, eu acho que eu perdi, eu tive um espontâneo, não pode falar também, espontâneo, e então você era meu filho, você está aqui no céu comigo, ou seja, Deus pela sua presença consegue saber que aquela criança, se tivesse nascido, aceitaria que estaria ali no céu, está, no caso, olhando já no futuro, com aquela mãe no céu. Então a justiça de Deus é uma coisa tremenda, essa é a minha posição, estou aberto a mudanças, trouxe aqui só para quebrar essa polêmica, e espero que os irmãos entendam a minha posição, ainda discorde, eu não sou dono da verdade, quero aprender mais e mais sobre a Bíblia, não quero ir contra o que a Bíblia ensina. Fiquem na graça de Cristo, e que tenhamos fé nele e esperança, que a justiça de Cristo é a justiça mais justa que tem, quando vemos aí várias injustiças na terra, injustiças nos tribunais, injustiças de pessoas umas para com as outras, e eu vejo que o mundo não tem solução, a solução é Cristo Jesus, e a justiça dele é a justiça que prevalecerá para todos e sempre. Então a minha esperança é unicamente na justiça de Cristo, a justiça verdadeira. Fiquem na graça de Cristo e até o próximo vídeo.